E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, nesse vídeo aqui vou mostrar pra vocês como é que eu analiso, como é que eu me preparo no domingo ou no sábado pra semana que vem a seguir, né? Como é que eu faço minha análise semanal? Eu tenho 7 ativos que eu opero, né? Então eu faço análise em cada ativo e no decorrer da semana, com que o preço vai chegando em determinadas regiões, eu vejo se vale a pena fazer a entrada ou não, né? Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Beleza, já estamos aqui de frente ao gráfico, né? A gente vai começar aqui no euro USD, né? Eu tenho aqui o gráfico vindo em uma tendência altista, né? Tenho aqui correções, o gráfico fazendo aqui correções, e agora a gente vai determinar, né, se ele perdeu uma região forte ou se ele perdeu uma região fraca. Beleza? Deixa eu só estar diminuindo aqui essa minha região aqui. Eu gosto de colocar essas regiões aqui, que é para eu poder determinar o meu range principal, né? Ou seja, semana passada e semana retrasada, né, deste vídeo aqui, a gente estava num range principal de alta, beleza? O gráfico passou uma semana caindo o preço do USD, fazendo correções aqui em tendência baixista, beleza? Ele fez essa movimentação aqui para alta, aonde ele veio capturar, veio fazendo aqui essa movimentação de alta, a qual ele veio capturar regiões aqui de liquidez aqui em cima, beleza? E agora ele deu início a um movimento baixista, né? Podemos ver aqui que foi um movimento até com muita força, correto? E ele acabou rompendo um fundo forte, beleza? Por que esse daqui é um fundo forte? Esse fundo aqui originou esse topo que rompeu o topo anterior, beleza? Então, quando o mercado faz essa correção, que ele faz esse fundo, que determina esse topo, que rompeu esse topo anterior, logicamente, esse fundo aqui, ele é o fundo forte. Quando o preço ele perde esse fundo forte, o topo dessa região acaba se tornando um topo forte, beleza? Então, o que é que a gente pode acabar vendo aqui no USD para essa semana? A gente pode ver o preço trabalhando aqui nessas regiões aqui de oferta, beleza? Para ele poder buscar regiões mais baixas. Qual regiões? Olha essa região aqui de liquidez, região de liquidez, região de liquidez, de liquidez, de liquidez, beleza? O que é que eu acredito que o mercado possa fazer? Ele possa chegar aqui nessa região, dar oportunidades de vendas, né, e trabalhar nessa queda, né? Aqui ele pode querer ficar lateral. Isso daqui é só para a próxima semana que a gente vai saber. Mas para essa semana aqui a gente vai procurar regiões de venda por conta dessa pernada impulsiva de baixa, né? E por conta que ele perdeu esse range que era o range principal, né? Lembrando que a gente está aqui no gráfico de 4 horas, beleza? Então o que é que eu vou fazer? Agora eu vou atualizar meu range. Meu range é esse daqui. Aliás, e se no decorrer da semana, né, lá para quarta-feira, o mercado ele tá subindo aqui com muita força e ele rompe essa região. Se ele romper essa região, a gente vai atualizar novamente o nosso range. Porque o nosso range ele fez uma captura aqui embaixo, né? E vai ser um range principal para alta. Então, semana que vem, se ele romper, acabar rompendo esse topo aqui, né? Semana que vem a gente vai buscar alta. Mas para essa semana, olha, entendendo esse cenário, a gente vai buscar venda aqui no EURUSD. Beleza? Eu vou acelerar aqui para não ficar tão longo esse vídeo. Então, aqui o que é que eu vou pesquisar? O que é que eu vou procurar? Vou procurar pontos de oferta e demanda, né? Beleza? Vem aqui, oferta e demanda, ou seja, o preço, se eu quero venda, se eu vi que minha leitura aqui é venda, toda a região de 50% para cima é de oferta. Então aqui eu vou buscar regiões de venda. Regiões de venda, eu tenho esse FBG grande, né, para eu poder operar vendido. Eu tenho esse outro FVG. Beleza? Como é que você faz para poder determinar certa região? Qual é o FVG mais forte?
Lembrando que o FVG mais forte, ele é aquele que rompe uma região forte. Ou seja, qual é que está mais perto aqui de um fundo forte, né? De um fundo que o mercado fosse forte. Esse fundo aqui, ele não é forte porque ele não originou um topo que rompeu um topo anterior. Então esse fundo aqui não é forte. Um fundo forte é essa região aqui mais embaixo. Então esse FVG aqui, ele seria um FVG para entrada vendido, porém ele está numa região de demanda. Então esse FVG aqui pode ser uma boa região para a gente poder estar operando vendido nele, né? Só que onde ele fez a quebra de estrutura foi aqui em cima. Então a gente também pode estar procurando fazer venda aqui em cima. Como é que eu vou saber que o preço vai reverter aqui em cima? Aqui ele está chegando com muita força. Olha o tamanho dessas velas, né? Chegando com força. Então o que é que você vai precisar ver o preço fazendo, né? Você vai esperar ele chegar na região, trabalhar aqui, fazer uma quebra de estrutura, respeitar essa região. Você pode entrar nessa região aqui, né? Ou se quiser ser mais conservador, entrar nesse segundo reteste que ele fazer para poder pegar vendido. Beleza? Então aqui já estou marcando as regiões. Lembrando que eu estou no gráfico de 4 horas. Bom, já tem aqui as regiões boas. Se eu for fazer entrada aqui, stop aqui em cima. Beleza. Joga aqui para 1 hora. Bom, 1 hora o que é que ele me diz? Ó, esse topo aqui rompeu o topo anterior que perdeu esse fundo. Aqui foi o choque dessa movimentação de baixo. O gráfico chegou aqui no underblock e continuou. Então aqui é um boys, beleza? Essa região aqui de underblock, topo forte para o gráfico buscar aqui venda, beleza? Então aqui não tem muito o que fazer. O gráfico está chegando com muita força. A gente vai esperar ele trabalhar, ver ele chegar aqui nessa região e começar a perder força compradora e começar a entrar força vendedora. Se você quiser ser mais cauteloso, ele fez a quebra de estrutura, você entra na próxima estrutura que ele for fazer, né? E você vai entrar vendido aqui nessa região, beleza? Tipo isso. Beleza, aqui o EURUSD já tá ok. Então esse daqui é o meu cenário para semana. Eu vou ver aqui agora o GBP/USD. Lembrando que esse daqui é um gráfico de 4 horas e 1 hora. Então se eu sei o direcional do mercado, sei qual é o sentido que ele tem que fazer, quando eu for operar todos os dias, se eu quiser pegar em time frame menor, gráfico de 5 minutos, eu consigo pegar de acordo com o direcionamento que eu quero, beleza? Se eu sei que, deixa eu dar um exemplo, se eu sei que o mercado ele tem que subir para poder cair, né? Ele estando numa tendência de baixa, eu posso pegar pequenas compras, fazer pequenos scalps até ele chegar nessa região, fazer o alinhamento de fluxo para eu sim poder me posicionar de forma com lote cheio, de acordo com o meu gerenciamento, entrando a favor da venda, beleza? Então, bora aqui já deixa eu apagar aqui essa linha, né? O que é que eu tenho aqui já no GBP USD no gráfico de 4 horas? Olha que top esse gráfico, a informação que ele me demonstra. O gráfico vem em uma tendência altista, aqui ele faz uma acumulação, ele vem aqui, ó, range principal dessa alta aqui, ó, ele faz uma captura de liquidez, chega na região de demanda e joga o preço para cima novamente. Aqui eu atualizo o meu range principal, que é essa região para essa região, beleza? O gráfico vem fazendo correções, ele trabalha aqui na minha região de demanda. O gráfico tenta impulsionar o preço para cima, só que não consegue. E aqui ele faz um movimento baixista, ou seja, revertendo a tendência do mercado. Se a gente estava para alta, agora aqui nesse movimento aqui, ele confirma que estamos numa tendência de baixa. Aliás, qual é o range principal que a gente vai determinar? Vamos lá observar essa movimentação. Bom, olha, aqui é um fundo forte, beleza? Foi rompido por qual fundo, né? Aqui a gente tem o famoso choque ou MSS, né? Aqui a gente tem uma quebra de estrutura, deixou liquidez aqui atrás, deixou liquidez aqui atrás.
aliás, muita liquidez aqui atrás. Porém, a gente vai trabalhar com esse range principal. Aliás, por que não vai trabalhar com esse range principal? Porque não foi esse topo que originou um fundo forte, beleza? Esse fundo aqui, ele conseguiu ter força suficiente para poder jogar esse preço para cima ainda. E deste topo aqui que ele originou um fundo mais baixo, rompendo um fundo forte, né, anterior. E então esse topo aqui acaba sendo um topo forte. Até que o mercado ele quebre esse topo, a mesma coisa do euro USD. A partir do momento que ele quebrar essa região aqui, né, aí sim a gente vai considerar um novo range principal para alta, né, se o mercado fizer isso aqui. Por enquanto a minha visão não é essa, porque o preço ainda não rompeu esse topo anterior. Então se ele não rompeu, vamos trabalhar com a informação que a gente tem, né. Meu range principal agora é esse aqui embaixo. Deixa eu dar uma atualizada aqui. E esse aqui em cima. Beleza? Eu sabendo disso, o que é que eu vou procurar para essa semana? O que é que o mercado ele vem fazendo? Ele fez um movimento de impulsão para baixa. Então agora ele vai começar um movimento de correção para chegar em determinada região de oferta para poder entrar vendido novamente. Então, sabendo disso, eu vou marcar regiões a qual o gráfico possa obedecer. Primeiro, marca aqui para eu poder saber região de oferta e demanda. Beleza? Região de demanda abaixo de 50%, acima de 50% região de oferta. Beleza? Que são regiões onde eu vou estar buscando. Aqui eu tenho esse Fair Value Block, que pode ser uma região bem interessante para a gente poder tá entrando vendido, né? Lembrando que esse Fair Value Block aqui, ele deixou um FVG aqui. Então essa região, ele deixou um desequilíbrio no preço. Então essa região aqui pode sim dar uma oportunidade de venda, né? Deixa eu ver mais aqui outras regiões. O FVG aqui já foi mendigado. Tem aqui um break block, né? Se a gente quiser também a gente pode marcar aqui esse break block, né? Porém, aliás, como é que tu vai saber que esse que essa região aqui é uma região boa? Porque foi essa região aqui, esse desbalanço, esse desequilíbrio do preço foi responsável por fazer o rompimento desses fundos, né, desses fundos fortes. Então essa região aqui realmente pode ser bem atrativa para uma venda, né, durante essa semana. A gente poder estar buscando aqui uma venda. Aliás, é só deixar aqui a região, só deixar aqui já uma zona que a gente, uma região vendida que a gente já vai entrar de cara. Não, espera o preço chegar de forma devagar, sem muito impulsionamento, deixa ele fazer o alinhamento de fluxo nessa região. Se quiser ser conservador, espera ele fazer o primeiro boys e entra na próxima região. Beleza? Assim você vai entrar, você já vai estar entrando de acordo com a tendência primária. E na micro tendência você também vai estar pegando uma tendência já confirmada, que é essa tendência de baixa. Beleza? Então aqui pro GBP USD são essas regiões aqui que eu vou estar de olho durante a semana. E se eu quiser, olha, sabendo que o gráfico ele tem que chegar nessa região para ele poder vender, o que é que eu posso estar querendo fazer aqui? Querer pegar esse movimento de correção, né? Querer traçar aqui uma região para poder fazer uma compra, né? Até essa região aqui de Gold Zone, uma região aqui de Fibo, né? Que é para ele poder chegar aqui nessa região aqui de Fair Value Block, fazer o alinhamento de fluxo para eu poder vender, né? Mas tudo isso aqui a gente fica de olho durante essa semana. Bora ver aqui o S30, né? Esse vídeo eu acho que eu ainda mesmo assim, ainda tentando ser o mais breve possível, ainda vai acabar ficando bem longo, né? Deixa eu apagar aqui essas regiões aqui. O que é que eu já vejo aqui nessa região, né? Vamos observar que o gráfico ele teve um impulsionamento muito forte para uma alta, né? Ele fez uma pequena correção. Essa correção que ele fez foi em forma de bandeira, né? Forma de bandeira aqui, e explodiu para alta. Só que essa correção que ele fez não chegou na região de demanda. Então essa região aqui, ó, ele trabalhou na região de oferta e foi embora, né? Esse daqui foi uma indução de alta.
não fez aqui uma precificação legal, né? Rompeu o topo anterior, esse topo aqui acaba ficando meio que forte e ele perde esse fundo, né? Ele perde esse fundo. Se eu sei que ele perde esse fundo, o que é que nós vamos determinar agora? Aqui, né? Perdeu aqui, ó. Ele fez esse choque aqui, ó. Ele já fez esse MSS, uma quebra de característica aqui. Beleza, nessa região. O gráfico ele já fez um desequilíbrio dentro dessa região aqui, né? Então aqui realmente minha região é aqui. Deixa eu atualizar agora. Calma. Minha região principal é essa. Vamos com calma aqui. Minha outra região principal é essa. Aqui eu tenho a quebra de característica. Por quê? Porque vamos observar aqui. Esse daqui era meu range principal, beleza? Para uma alta, porque esse topo aqui, ó, rompeu esse topo anterior. Então esse meu fundo aqui é um fundo forte, beleza? Quando já iniciou a semana, o preço já veio rompendo esse topo. Então esse fundo aqui é um fundo forte, né? Até então, durante a segunda-feira mesmo, né, o mercado deu essa oportunidade aqui de alta. Só que ele não teve tanta força, né? E aqui a gente teve o institucional entrando, fazendo a quebra de estrutura e aqui dando continuidade nesse movimento de baixa, né? Então a gente pode estar vendo assim, sim, o gráfico chegar até esse ponto aqui para ele poder trabalhar uma correção, né? Não, aqui é meu range principal, beleza? Mas vamos supor que a abertura do mercado ele faça que ele renove esse fundo, deixe esse fundo até essa região e suba. Aqui é uma região, lembrando que aqui não é uma região para compra, isso daqui é uma região de objetivo, né? O preço pode chegar nessa região e travar nessa região. Então, se eu sei que aqui tem uma região que ele pode travar, eu posso usar essa região como imã do preço, objetivo, aonde eu posso deixar o meu take para essa região, beleza? Se eu sei que tem uma região que vai atrapalhar aqui, eu vou colocar meu take aqui embaixo. Se eu sei que essa região aqui pode atrapalhar o preço pode trabalhar aqui e reverter para cima, não estou dizendo que isso vai acontecer. Então, se eu sei que aqui tem uma região de travamento, eu posso colocar como imã do preço. Em vez de eu entrar nessa região, eu vou colocar minha região de take aqui, porque o preço vai vir aqui e ele vai travar. Beleza? Mas vamos trabalhar com as informações que a gente tem agora no gráfico. Já fez a quebra de estrutura, rompeu aqui um fundo forte, né? Tem essa outra região aqui mais embaixo também. Se a gente quiser considerar essa região aqui, né? Essa região aqui, ele pode chegar a vir nesse order block, né? A gente tem aqui um order block muito forte aqui. A gente tem aqui um order block muito forte. Lembrando que ele tá numa zona de oferta. Beleza, então já que a gente está aqui com um range principal vendido por conta que ele quebrou a estrutura altista, então a gente vai dar preferência para venda. Então a gente pode ver o mercado trabalhando aqui uma correção de forma lateral, né? Ele vem buscar esse order block aqui para poder cair, beleza? Então para o S30, o ativo do Dow Jones, eu vejo essa região aqui. Vamos supor que o mercado ele chegou aqui nessa região, beleza? Chegou aqui nessa região aqui de travamento, a qual eu marquei lá em 4 horas, né? Aqui a gente tem um Fair Value Block, né? O mercado ele chega aqui, ele pode jogar o preço para cima e aqui a gente está vendido, beleza? Tudo de acordo com o que a gente quer. Porém, a tendência principal do Dow Jones é venda até que ele rompa esse topo forte. A Nasdaq, deixa eu ver aqui, a Nasdaq também é o mesmo sentido, né? Deixa eu remover aqui. O mercado eu tenho ele trabalhando de forma lateral, mas mesmo assim em tendência de alta, né? Tenho aqui topos e fundos mais altos, né, que é a qual determina tendência de alta, e aqui eu tenho um movimento impulsivo para baixo. Aliás, é porque ele está fazendo esse movimento impulsivo para baixo, que é uma tendência de baixa,
Lembrando que a gente está no gráfico de 4 horas. O mercado está em uma tendência de alta, então aqui ele tende a fazer correção. Beleza? Essa correção aqui ele vai fazer uma tendência de baixa, né? A qual ele está fazendo aqui, ó. Onde é o imã do preço? Onde é que o preço quer chegar? Ele quer capturar toda essa liquidez para ele poder fazer um movimento de alta novamente. Então a gente vai procurar regiões de demanda. Sendo que eu sei que o preço tem o objetivo de chegar nessas regiões aqui embaixo, e eu sei que ele está fazendo um movimento forte, o que é que eu vou procurar? Qual é o objetivo dele? Vir aqui embaixo. Beleza? Esse aqui é o range principal, dessa região a esse topo. Beleza? Então, se o gráfico fizer uma correção aqui para cima, eu posso entrar vendido para ele poder buscar determinadas regiões aqui embaixo. Tranquilo? Então, deixa eu apagar aqui. Aqui é meu topo. Aqui é um topo. Aqui é um... Vou colocar aqui o range da minha região. Beleza? O range principal da minha região. Olha, esse daqui é um range de alta. Beleza? O objetivo deles é buscar essa região aqui embaixo. Que tem um FVG enorme aqui. Vou colocar no diário aqui, um FVG enorme. Tudo isso daqui é liquidez. Piscina de liquidez aqui, ó. Piscina de liquidez aqui. Piscina de liquidez aqui embaixo novamente. Aqui, ó. Vamos supor que, ó, rompeu esse fundo. Rompeu esse fundo aqui. Fez um choquezinho aqui, uma quebra de característica. Então a gente vai buscar venda até essas regiões aqui embaixo. Tem muita liquidez para poder buscar. Então a gente pode ver o mercado vindo fazer isso aqui, ó. Fazer esse movimento. Ó. Fazer esse movimento. Chegou aqui nesse esse FVG que tem aqui, ó. A gente pode estar entrando vendido até ele buscar pelo menos essas regiões de liquidez, né? Não vamos dizer que ele vai chegar aqui, porém o objetivo dele é cair. Ele tem piscina de liquidez para ele poder continuar o movimento altista dele, beleza? Então aqui eu vou marcar aqui, ó, esse FVG. Lembrando que esse FVG, ó, esse FVG, ele tá bem próximo da região a qual ele rompeu. Então esse FVG aqui ele é muito forte, muito forte. Aqui a gente tem uma região de BPR, né? Então aqui, ó, são regiões muito fortes para uma venda, né? Para uma venda. Aqui a gente tem outra região de BPR, né? Muito forte aqui, então, para a gente poder estar fazendo uma venda dentro dessa região. Então o que, que a gente pode estar aconselhando? Lembrando, fazendo o mesmo sentido. Espera o gráfico chegar aqui, veja a forma que ele vai chegar. Ele vai chegar com força, fazendo um movimento em V. Veja como é que ele vai reagir aqui e você entra vendido a favor dessa captura de liquidez. Aliás, ele capturou toda essa liquidez aqui embaixo, né? Ele capturou toda essa liquidez aqui embaixo e fez, vamos supor que ele não fez isso daqui, né? Não vou apagar, vou deixar aqui no canto. Ele desceu direto, né? Aqui. Fez o alinhamento de fluxo, você vai entrar comprado aqui, porque o seu range principal é de alta, né? O gráfico, ele chegando assim, comprando aqui embaixo, ele vai sentir essas regiões, né? Só que não vai fazer o movimento de jogar para cima, ele vai fazer correções desse movimento para poder fazer o impulsionamento. Beleza, isso daqui é um cenário 2, a qual ele já cai direto, né? Mas o mais saudável para esse preço é ele fazer esse cenário 1, a qual eu expliquei. Sai daqui, vai chegando nessa região, aqui ele faz o alinhamento de fluxo e você entra vendido até essa região. Isso daqui é a Nasdaq. Vamos pro SP500. SP500 também é quase a mesma coisa, tá? O SP500 ele é quase a mesma coisa. Por quê? Eu tenho que... Deixa eu apagar aqui. Esse aqui. Deixa eu apagar aqui essas regiões, né? A qual eu tinha feito na semana passada, né? Essa daqui é meu range principal no gráfico de 4 horas. Fez a abertura da semana, o gráfico capturou esse topo, né? E logo depois fez ele derreteu, né? Essa região aqui, ó, é o meu range principal. Porém, essa semana já atualizou. Meu range principal tá aqui, né? Tá aqui. Aqui embaixo eu tenho uma região toda de liquidez. Então tudo isso daqui é liquidez para o mercado poder capturar, tá?
O mercado ele vai capturar essas regiões, para poder dar continuidade. Agora temos os exemplos. Tá vendo essa acumulação que ele fez aqui? Ele fez uma reacumulação. Ele acumulou e continuou sua alta. Ele não reverteu. Beleza? Então aqui a gente pode traçar aqui, ó, um fixed point. E daqui, ó, o gráfico ele pode fazer essa correção. Essa correção vai jogar esse preço para determinadas regiões aqui em cima, né? A gente coloca aqui oferta e demanda, e aqui a gente faz uma venda para poder buscar essas regiões aqui. Então aqui é mais saudável, tá vendo? O SP500 e a Nasdaq eles andam praticamente com o mesmo sentido. Então aqui no SP500 ele deixa mais nítido que durante essa semana a gente pode sim ver o mercado corrigindo aqui para cima, fazendo correções aqui em cima para vir buscar aqui embaixo. O objetivo dele é buscar patamares mais baixos para que ele possa subir novamente. Beleza? Então aqui no SP500, deixa eu colocar aqui na minha região de oferta, onde é que eu posso estar fazendo uma venda. Olha essa região aqui lindíssima, né? Aqui eu tenho um break block, tenho FVG, tem um desequilíbrio do preço, tem um order block aqui em cima. Então essa região aqui para uma venda ela é top demais, cara. Vou colocar aqui um break block, né, mais FVG. Se colocar aqui pro gráfico de 1 hora, deixa eu ver como é que fica aqui, ó, order block, BPR. Nossa, essa região aqui tá muito linda para uma venda, né? Então, sabendo que o gráfico ele subindo aqui, eu posso entrar comprado até essa região e daqui eu fazer minha venda, beleza? Sabendo que ele tem muita liquidez aqui embaixo. Então no SP500 somente confirma a nossa análise número 1 da Nasdaq. Já aqui no NIC, né, o nosso JPN 225, que é a bolsa do Japão, beleza? Deixa eu apagar aqui. Opa, não precisa apagar tudo. Deixa eu marcar aqui essas regiões aqui. O gráfico aqui, ó, ele tinha feito aqui uma quebra de estrutura, porém fez um rompimento. Lembrando que aqui eu ainda estou em tendência de alta, porque meu range principal é esse daqui, ó. Olha aqui, ó, esse aqui é meu range principal. Olha como é lindo, olha como é lindo você poder marcar tudo, poder trabalhar certo, né? Eu tenho aqui um order block aqui embaixo, qual ele já tocou. Tem aqui um order block, range principal aqui nessa região que ele tinha feito choque, né? Lembra que aqui, ó, ele fez o rompimento. Então esse aqui é um FVG, é um desbalanço muito forte. Ele tinha feito aqui o alinhamento de fluxo, por isso que eu peguei comprado aqui nesse movimento, porém não foi forte, que na sexta-feira ele fez esse movimento de queda, beleza? Mas porém minha análise aqui continua certa, tá? Olha esse desbalanço, olha 50% do movimento, ele já preencheu, beleza? Então aqui o que é que eu vou acreditar? Vou esperar o mercado fazer o alinhamento de fluxo. Então aqui não tem muito o que dizer, aqui vocês já estão entendendo como é que tá aqui, né? Aqui eu vou jogar para o gráfico de 1 hora e esperar o mercado fazer esse movimento aqui, ó. Tá, ó. Vamos esperar ele fazer esse movimento, ó. Ele vai romper esse fundo, trabalhar aqui no order block, romper esse topo, fazer o alinhamento e a gente entrar comprado, papai. Isso daqui é o que a gente quer. Aliás, por que tu não vai pegar vendido nessas regiões? Porque meu range principal é range altista, tá bem? Enquanto ele não fizer a perca desse fundo, eu tô comprado no índice do Japão, beleza? Deixa eu desclassificar essa região. Tinha um FVG marcado aqui, que era uma região de alvo. O mercado obedeceu essa região, beleza? Aqui ele já veio, olha aqui, ó, chegando aqui numa baixa, deixa o mercado fazer o alinhamento de fluxo e você faz a sua entradinha com um stopzinho aqui abaixo, pegando aqui 2 para 1, ou se quiser pode jogar lá para cima, ou
fazer vários trades. Como assim fazer vários trades? Ele fez o alinhamento de fluxo, ele esticou muito. O que você faz? Garante esse lucro, espera ele corrigir, faz uma nova entrada aqui, e assim você vai levando o seu, fazendo várias entradas. Beleza? Cadê aqui, ó? Até aqui, ó, 2 para 1, né? Se alguém for conservadorzinho, ó, até 3 para 1 fica tranquilo. Outra região aqui, tá? Bacana. Então já aqui no ativo do JPN 225, que é o índice japonês, eu vou esperar esse movimentação, alinhamento de fluxo para poder entrar comprado. Beleza? Deixa eu apagar aqui essa região para eu poder ficar ligado aqui nessa movimentação. Lembrando que tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui é liquidez, tá? Aqui a gente não tem topo forte, tá bom? Se ele chegar a trabalhar aqui nesse topo e querer incentivar uma baixa, isso é manipulação, tá bem? O mercado ele tem que vir no mínimo até essa região aqui, ó, até buscar aqui. Aí sim, se ele voltar e perder esse topo, ele já capturou bastante liquidez, tá? Ele tem que pegar combustível para ele poder continuar subindo. Então beleza, aqui a gente tem essa região já. Agora o nosso último ativo que a gente vai analisar será o GBP Out. O GBP Out é um ativo que eu estou gostando. Comecei a analisar esse ativo essa semana agora, e eu estou gostando porque ele faz e obedece o padrão que eu gosto de operar, tá? Que é o alinhamento de fluxo. Olha aqui um exemplo muito claro dessa reversão aqui, ó. Olha esse movimento, olha aqui o desequilíbrio que ele deixou aqui, né? Fez um rompimento aqui, tá bom? Aqui ele fez o alinhamento, fez o rompimento do topo anterior. Aqui é a entrada mais conservadora que tem. Coloco, faz a entrada aqui e stopzinho aqui no meio do order block se quiser, ou abaixo do fundo, que é um fundo forte, e deixa, papai, e deixa. Aliás, tu vai querer esticar até lá em cima, cara, tá pagando 3 para 1, 2 para 1, já garante, entendeu? Vai garantindo, vai subindo no seu stop, vai garantindo. Porque não é pelo fato dele estar em uma tendência de baixa, que ele faz uma quebra de estrutura, que ele tem que ir lá no topo. Não, às vezes isso não pode ocorrer. Às vezes ele está isso aqui, ó, até porque ele está em uma tendência baixista, né? Então primeiro já começa por aqui. Está em uma tendência baixista, ele tem que buscar regiões de oferta, tá bom? Ele tem que buscar região de oferta. Cadê a região de oferta? Chegou na região de oferta, vai trabalhar, faz a quebra de estrutura, volta aqui na região e rompe o topo anterior, fazendo com que esse topo aqui seja um topo forte. Beleza? Então pronto, já expliquei aqui para vocês que esse daqui é um topo forte, tá vendo? Porque esse topo aqui foi o responsável por ele ter originado um novo fundo que rompeu um fundo anterior. Então esse topo aqui é um topo forte. O que é que eu vou procurar aqui? O que é que eu vou procurar? Bom, traçando daqui para cá, eu tenho minha região de oferta e demanda. Lembrando que o mercado ele já veio aqui nessa região, já trabalhou nessa região aqui, ó, que travou o preço, né? Está aqui, ó, no gráfico de 4 horas. Deixa eu colocar aqui que estava errado. Olha essa região, olha essa região aqui como ela é forte, ela segurou o preço. 2 horas, deixa eu ver, olha essa região aqui, ó. Olha que order block lindo, cara, né? Que order block lindo, cara. Aqui, ó, o mercado já tocou nessa região, né? Beleza. Então agora o que é que ele tá me dizendo aqui, né? O que ele tá me dizendo, ó? Ele tinha aqui um canalzinho de alta, tá? Já perdeu aqui esse canal de alta, já capturou a liquidez que tinha aqui, já tocou numa região de oferta. O que é que esse gráfico tende a fazer agora? Vir buscar patamares mais baixos, capturar liquidez. É esse fundo que ele fez aqui, aliás, ele capturou liquidez? Não, ele deixou liquidez, ele aumentou a liquidez que tinha aqui, tá bom? Então aqui a gente vai procurar vendas, regiões vendedoras, tá bem? Aqui a gente tem uma piscina de liquidez, então para essa semana, nesse tipo aqui de GBP Audios, eu vou estar entrando posicionado na venda.
Deixa eu ver aqui no gráfico de 1 hora para ver se ele já tem aqui o alinhamento de fluxo. Aqui, ó, ele já confirmou a baixa. Aqui ele já confirmou a baixa. Olha como é que ele vem fazendo aqui, ó, tendência de baixo. Aqui, ó, ele subiu, capturou um pouco de uma liquidez que tem aqui, deixou mais liquidez também, renovou. Aqui é uma ótima região para venda, beleza? Ele fez aqui, ó, padrão N, padrão N. Quando ele volta aqui nessa região, aqui é uma boa região para poder pegar vendido, tá bem? Por que ele tem que fazer isso? Porque a partir do momento que ele romper aqui, esse topo aqui acaba sendo um topo forte, tem liquidez para o gráfico poder chegar aqui novamente e trabalhar a baixa. Então, olha isso daqui, cara, olha isso daqui. Na abertura de mercado, se você quiser, já pode entrar vendido aqui nessa região, tá bem? Lembrando que tem aqui essa região, o gráfico já chegou aqui numa região de oferta, tá? Já fez o padrão N aqui dizendo que sim, é uma baixa. Só poder confirmar aqui. Vou colocar aqui meu indicador do Shimoku, que eu utilizo ele. Tá abaixo da nuvem, fez aqui um padrão de vela, um padrão de vela aqui forte para baixa, tá? Eu gosto desse indicador demais. O indicador Shimoku tá abaixo da nuvem. Linha base, linha de conversão, tudo apontando para baixo. A Chico Span também livre para baixo. O mercado ele pode já cair daqui, tá bem? Ele já pode cair daqui para baixo, tá bom? Olha aqui, ó, só essa quedinha aqui que ele faz, só essa quedinha aqui que ele faz, ele já pode pagar aqui 2 para 1. Aliás, eu quero ser mais conservador. Joga aqui para 15 minutos. Bora ver aqui em 15 minutos. 5 minutos. Vamos ver aqui em 5 minutos. O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho já o mercado fazendo o quê? O alinhamento de fluxo. Ou seja, o mercado aqui já está fazendo alinhamento de fluxo. Perdeu aqui uma linha de tendência de alta. Fez aqui um topo mais um fundo mais baixo que o fundo anterior, né? Já fez aqui o padrão N. Então aqui a gente pode estar entrando aqui nessa região, diminuir aqui o stop acima da nuvem. E tá pegando uma região aqui, ó. Olha como é que pode fazer, cara. Olha como é que você pode pegar aqui, ó. Você sabe que aqui tem liquidez? Sabe que o mercado tem que pegar essa liquidez para poder capturar? Joga até aqui então, já que você não quer deixar aqui até esse fundo mais fraco, né? Ou então, chegou aqui, cara, chegou aqui, já garante 2, né? E vai trabalhando. Assim que o mercado vai caindo mais, você vai baixando o seu stop, tá bom? Então, tendo em consideração é isso. Temos aqui sentimento vendedor no GBP Audi, sentimento altista no JPN 225, que é o índice do Japão, SP500, uma correção para uma venda, tá bom? Essa semana, a Nasdaq, o mesmo sentido, uma correção para uma venda, tá? O S30, mesma região, tá bom? Sendo que ele pode vir aqui mais embaixo para poder fazer essa alta, para depois fazer uma venda novamente. Tem aqui uma correção para uma venda no GBP USD e no Euro USD a mesma coisa, tá bom? Então fica com Deus. Esse daqui é o nosso vídeo, tá bem? E espero, vamos ver o que vai acontecer durante a semana, tá bom? Eu vou estar pegando essas imagens aqui, vou estar fazendo aqui meu planejamento semanal, a qual eu mando, tá bom? A análise aqui no meu grupo do Telegram, vou mandar tanto aqui no grátis, tá? Quanto no meu grupo VIP também, beleza? Se você quiser entrar, o link vai estar aí na descrição, tá bom? Tanto o link dos grupos quanto os links das mesas proprietárias que eu utilizo. E só bora, vamos que vamos. É nóis e tamo junto.